Bom, minha gente, nós não estávamos aqui, eu não estava aqui na semana passada, mas há 2 semanas atrás eu comecei um estudo aqui sobre 3 características de um líder. Vocês lembram, queridos? Lembram? Então, o nosso texto base, a gente não precisa colocar lá, mas você pode acompanhar aí, é 2 Timóteo 2,15. O que Paulo fala? Procura apresentar-te o quê? A Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. Então, esse é o texto básico que a gente está tendo para aquele Tadel que a gente teve aqui 15 dias atrás, também na nossa palavra de hoje. Então, eu quero falar com você agora que nós temos que ser aprovados para liderar, para poder liderar. Agora, antes disso, eu quero só relembrar o que nós falamos um pouquinho no Tadel anterior, que carisma sem caráter é catástrofe. Diga assim comigo: carisma sem caráter é catástrofe. Mas o que é carisma, gente? Carisma é aquele cara gente boa. Ele chega no local, fala com todo mundo, ele é político, ele é talentoso, ele é um cara cheio de habilidades. Isso é importante, sim ou não, gente? Sim. Isso faz parte, porque quando a pessoa tem muito talento, ela chama os outros para si. As pessoas vão estar do lado de quem fala bem, de quem conversa, de quem tem habilidades. Então isso é importante. Agora, o que nos sustentará diante de Deus não é o nosso carisma, e sim o nosso caráter. É isso que nos sustenta diante de Deus. Agora, queridos, a gente falou também naquele Tadel que o bom testemunho deve ser em todos os cenários que a gente vive. É na faculdade, é na universidade, é no trabalho, na rua. O bom testemunho é imprescindível para nós que servos de Deus. Agora, sobretudo, ele tem que ser exercido dentro da família. E não é fácil a gente, dentro da família, o marido, a esposa, os pais, os filhos, enfim, a gente viver de maneira harmônica sempre. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse desejo, esse compromisso de eu tenho que ter um caráter dentro de casa. O Andinho falou na pregação passada, foi, Andinho, sobre aquele filho que queria que o pai morasse na igreja, né? Ou então trouxesse o púlpito para casa. Aquela história é uma realidade, infelizmente, de milhares de pessoas. Quando a gente está, às vezes, no exercício ministerial, a gente tem uma postura, mas quando chega em casa, parece que desce o nível de maneira abrupta. Então, a gente tem que ter esse caráter dentro de casa. Eu vou te falar uma coisa, a nossa igreja, no passado, alguns pastores, que são bem de alto escalão da nossa denominação, antes de ordenar algumas pessoas, eles faziam entrevista com os patrões. Ia lá na igreja do cara: tudo bem, olha, eu sou o pastor da igreja, naquele tempo era a igreja da paz, né? Sou pastor da igreja da paz, e eu quero saber como é que é o fulano de tal aqui. Ele chega no horário, ao patrão, é verdade, irmão, o patrão falava: olha atrás, pastor, ele atrasa. Ele é compromissado, ele veste a camisa da empresa. O pastor fazia uma bateria de perguntas, de bate-papo. Aí eu sei de casa de pessoas que o pastor falou: irmão, o cara, você ordenar para o irmão, é o seguinte, o seu patrão disse que você está errando nisso, naquilo, então nós vamos suspender por enquanto a sua ordenação, vamos deixar para frente. Por quê? Porque dentro de casa ou no trabalho é que a gente tem que exercer, queridos, sem sombra de dúvida, esse caráter. Isso é muito, muito importante. Quem está comigo aí? Amém. Olha, o caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Nós falamos naquele Tadel que, se nós colocássemos aqui no telão o que você acessa no Google durante os últimos 12 meses, como é que você estaria, sua alma agora? Estaria relaxado? Você pode colocar: não devo nada para ninguém. Você estava assim: agora o negócio pegou, a casa caiu. Então, caráter, aquilo que eu faço, sem ninguém estar me cobrando, sem ninguém estar olhando, está só eu e Deus, mas assim mesmo eu tenho aquele compromisso de fazer a coisa certa. Por quê? Porque eu estou preocupado com o meu caráter. Agora vamos continuar a partir de agora. O nosso Deus, queridos, tem o prazer de transformar as nossas vidas, mudar nossos comportamentos, restaurar nós como seres humanos por completo. Quando a gente vê para a Bíblia, na Bíblia, cada personagem da Bíblia que foi trabalhado por Deus, ele foi transformado. E é muito interessante que existem alguns que foram tão transformados que até o nome deles mudaram. Por exemplo, Abrão quer dizer o quê? Pai de um povo.
Deus fala o seguinte: olha, um povo está muito genérico, eu vou transformar você para Abraão, pai de multidões. Não é só um povo qualquer, é um povo numeroso. Então chega para Sarai, esposa de Abraão. Sarai quer dizer princesa, senhora, ou então dama, e muda para Sara, quer dizer minha princesa. Olha só, mudando aqui o caráter, mudando o nome. Deus chega para Jacó. Jacó quer dizer o quê? Enganador, trapaceiro, enrolado. O cara era um mau caráter. Eu chego para ele e falo o seguinte: olha, você, a partir de hoje, você vai ser Israel. O que é Israel? Um homem que vê Deus. Deus chega para Saulo, lá em Atos, capítulo 9, quando ele tem aquele encontro com Deus. Saulo quer dizer o quê? O desejado. Olha só, Saulo quer dizer o desejado. Deus chega para ele e fala o seguinte: olha, você vai ser Paulo. Paulo quer dizer o quê? O menor. O sujeito era desejado, enquanto que Jesus se torna o menor. Ele chega a falar em 1 Coríntios 15, 9, fala o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos. Deus tira alguém que tinha o nome que demonstrava uma certa arrogância, uma certa, sei lá, um orgulho externo, e fala o seguinte: olha, você vai ser uma pessoa humilde, você vai ser o menor. Deus chega para Simão, Pedro quer dizer, Simão quer dizer aquele que ouve, então frágil, ouvinte. Fala o seguinte: olha, você vai ser pedra, você é frágil, eu transformo o teu caráter e digo, você vai ser pedra. E Pedro se torna o quê? O apóstolo, o pastor sênior da igreja primitiva. Então isso é o que, queridos? Isso é a transformação de caráter. Eu tenho certeza, nós estamos aqui agora, Deus já chegou com cada um de nós de uma maneira muito peculiar. Talvez alguns de nós nascemos na igreja, como é o meu caso, a gente errou muito, mas talvez não foi alguns erros tão como o mundo diz que é pesado, mas Deus nos transforma a cada dia. Talvez você veio do mundo e você sofreu uma transformação maior. Isso é importante para a gente poder ter um caráter transformado. Quem está me entendendo aí? Amém? Então olha só, tudo isso fora de quê? Quando a gente vê o exemplo dessas pessoas aqui, de transformação de caráter, transformação da alma. Não adianta, queridos, a gente querer mudar coisas exteriores sem mudar o quê? As coisas interiores, a transformação da alma. Muitos acham que ninguém pode mudar o caráter, mas o caráter pode ser mudado sim, não pela gente, mas pela presença manifesta do Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, eu quero falar aqui para você que o nosso caráter, ele precisa ser moldado, porque é através desse processo de moldagem, de transformação, é que Deus trata com nós como seres humanos. Mas eu quero te fazer algumas perguntas aqui para a gente poder pensar juntos. O que é caráter? Primeiro, eu coloquei aqui 5 exemplos, existem tantos outros, mas eu coloquei aqui que caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Então, caráter é a somatória de tudo que eu aprendi, de tudo que eu exerço, que eu pratico, que eu tenho no dia a dia, sejam coisas boas ou ruins. Porque, por exemplo, coisas boas, caráter. Se eu falei que vou chegar no horário, o meu caráter vai dizer o seguinte: você tem que chegar para cumprir o seu horário. O que é falta de caráter no contexto de horário? Já viu que, por exemplo, existem alguns, até casamentos de crentes, eles marcam o casamento 8 da noite e começa o quê? 9h30, 10. Isso é o quê? Falta de caráter de horário. Ou seja, a gente não cumprir aquilo que foi o quê? Dialogado, que foi combinado, que foi divulgado que ia ser. Então, pode ser os pequenos detalhes. Por exemplo, tem gente que ele não consegue contar uma história verdadeira. Ele começa falando a verdade, mas lá no meio da história ele dá uma improvisada assim, para dar aquele efeito. Quando ele dá essa improvisada, ele tira a verdade da história e já entra mentira. Coisas pequenas, mas isso é o quê? Isso é falta de caráter. Então, segundo ponto, o que é caráter? É o conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo, que definem quem é a pessoa. O que são hábitos? Já foi divulgado tempos atrás que hábitos, se você fizer uma coisa durante 21 dias, se torna um hábito. Mas já tem muitos teóricos que dizem que isso não é verdade. Chega a ser
Alguns falam que chega a ser, você tem que começar com 21 dias, mas depois você tem que chega a ser até 6 meses, para você conseguir transformar algumas coisas em hábitos. Então, hábitos é o quê? Aquilo que eu faço, que eu adquiro ao longo da minha vida. Então, tem gente que tem o hábito de chegar atrasado. Tem gente que tem o hábito, por exemplo, de mentir. Tem gente que tem o hábito de falar mal dos outros. Eu já vi gente que liga assim para a gente, fala assim, olha, eu vou falar para você, quando eu não estava aqui na igreja, lá em Fortaleza, não é porque eu quero falar mal não, tá? Eu quero só que você ore comigo. Olha só, gente, é tão bonita a introdução, você fala assim, meu Deus, que introdução. Aí ele fala mal do outro, aí fecha as aspas. Quer dizer, aí a gente fica pensando, será que esse sujeito realmente queria que eu orasse ou queria me dar a nova da história? Então, isso são hábitos ruins que às vezes as pessoas têm. Terceiro, o que é caráter? É a reputação. Agora, a reputação é interessante. Reputação é aquilo que os homens acham que eu sou. É aquilo que, poxa, o Watson é um cara pontual. Ou o Watson, ele fala uma coisa, ele se esforça, tem esmero para cumprir. Isso é reputação. Agora, caráter não é o que os homens acham que eu sou. É o que Deus sabe que eu sou. Então eu posso estar na igreja todo bacana, tratar bem a Andresa aqui, o Enzo, aquele homem lá, ele é muito legal com a esposa dele, com o filho dele, todo mundo fala, que legal. Isso é o quê? Isso é a reputação. As pessoas acham que é legal. Mas o caráter é quando eu chego em casa agora, às 9h30 da noite, que eu coloco aquele meu shortinho de jogador de futebol, está só eu e a Andresa e o Enzo, e que os irmãos não estão lá vendo. Lá não tem púlpito, lá não tem ninguém, só está eu e o Andresa que está comigo há 11 anos na estrada. Lá, o que eu fizer lá, lá realmente vai dizer quem esse sujeito aqui é. Que está comigo aí, gente? Então, olha só, caráter no grego, queridos, quer dizer imagem, olha só. E quando eu vou lá para o Gênesis, a Bíblia diz que eu sou o quê? Eu e você somos o quê? Imagem e semelhança de Cristo. É por isso que o caráter ele tem que ser desenvolvido por Cristo, porque nós somos realmente o reflexo daquilo que Jesus é. O caráter se expressa, isso aqui é muito forte, na forma que eu penso. Watson, você tem pensamentos impuros? Pois é, reformula teu caráter. Isso é fácil, isso é humanamente fácil de vencer? Não, mas pelo menos não aceite isso. Eu repudio pensamentos impuros, pensamentos de fornicação, de adultério, de sexo ilícito, de prostituição, eu repudio isso. Então o caráter tem a ver com aquilo que eu penso, tem a ver com o meu estilo de vida, ou seja, com a maneira que eu sou, e tem a ver com a minha conduta. Então, queridos, olha só, por que eu estou falando isso para você de caráter? Porque essa é a segunda característica que Paulo elenca no versículo que a gente leu. Ele falou o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar alguém que tem o quê? Um caráter ilibado. É alguém que realmente, pelo menos, se esforça para poder desenvolver a imagem de Cristo da maneira correta, em nome de Jesus. Agora, quando eu falo sobre caráter, eu recordo-me aqui de Moisés. E aí é interessante porque Moisés, a Bíblia diz que ele viveu 120 anos. Então, ele passou 40 anos, ou seja, um terço da vida dele no palácio de Faraó, sendo neto de Faraó. E eu quero só abrir um parênteses aqui, gente. Faraó não é um nome próprio de um sujeito. Faraó é um título, tá? Então, por exemplo, é como se fosse o governador, ou então o presidente da república, para você entender. Então, hoje o presidente é Bolsonaro, mas então a gente fala presidente, é como se fosse essa nomenclatura, presidente equivalente a Faraó. Então, ele morou 40 anos, ele vivia na família lá de Faraó. Então, lá ele tinha conforto. A Bíblia fala que Moisés foi educado em toda a ciência do egípcio. O cara era craque, as melhores escolas, todo conforto. Aí teve um incidente, e a Bíblia relata que ele fugiu para o deserto. Lá ele passou mais de quantos anos? 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, a gente entende que ele tornou-se aluno do professor Jetro, que era Jetro, um pastor, era um ancião, era um líder do povo. Então ele se tornou 40 anos pastor, pastoreando mesmo as ovelhas do campo,
cuidando dos lobos, defendendo dos leões, defendendo de qualquer tipo de animal, de fera. Ele passou 40 anos lá sendo o quê? Transformado, sendo confrontado por Deus, sendo humilde, sendo ferramentalizado, para só depois de 40 anos no deserto, ele volta agora para o último ciclo da vida dele, e passa 40 anos no deserto, não agora como pastor de ovelhas no caso de animais, mas agora como pastor do povo de Israel. Mas ele só assumiu os 40 anos no deserto, liderando o povo, depois que ele passou 40 anos no deserto só, sendo confrontado e transformado por Deus. Então a importância aí da gente poder entender essa questão do caráter de Cristo em nós. A transformação do povo, irmãos, está diretamente vinculada à transformação do líder. Se nós que somos líderes discipuladores, a gente mente, nós vamos estar transferindo esse DNA maldito para o nosso discípulo. Se a gente é pessoa arrogante, chega e quer botar, como diz o cearense, botar boneco em tudo, boneco lá no Ceará, para a gente que é daqui agora, boneco é também fazer confusão, ou não? Não? Boneco, deixa eu explicar aqui para vocês que são daqui. Botar boneca é botar banca. Chega assim no local, é tipo assim, eu vou. Quando a gente fala boneco no Ceará, é muito comum essa questão de chegar e querer colocar as coisas tudo em ordem, mandar em tudo, arrumar aquelas coisas. Então isso é colocar boneco lá, né? Então, como é? Como fazer? Aqui é barraqueiro, né? Eu acho que é a linguagem mais comum, né? Então olha só, antes dele fazer isso, antes de Moisés ser usado, ele foi transformado por Deus. Então, queridos, olha só, o deserto é um lugar espiritual de deixarmos Deus mudar nossa mentalidade. Talvez você esteja passando por algum deserto. Aliás, sempre nós passamos. Alguns passam por deserto na área de saúde, outros passam na área sentimental, outros passam na área de falta de esperança. Todo mundo passa por deserto. Nesse período do deserto, é onde nós estamos o quê? Sendo transformados por Deus. Nesse deserto, Deus quer quebrar os paradigmas impostos pelo Satanás, como, por exemplo, pecado, como, por exemplo, rejeições, espíritos de engano, sofisma. É nesse deserto que Deus quer nos transformar. Então, quando nós fugimos de Deus, nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia. Por quê? Porque nós nos distanciamos daquilo que nos envergonha, né, daquilo que nos fere, e nós teremos que mais cedo ou mais tarde voltar para aquele ponto, para ser o quê? Confrontado por Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Qualquer dia desse eu vou pregar aqui sobre Jonas. Inclusive no meu livro Atitude, eu acho que o capítulo 5 eu falo sobre Jonas lá, o capítulo todo sobre Jonas. Mas é interessante que Jonas, ele foi designado por Deus para ir para Nínive. Só o seguinte: olha, Jonas, você tem que ir para aquela cidade, lá você vai pregar, lá você vai confrontar o povo, lá você vai divulgar o evangelho. O que ele faz? Pega outro barco. Vamos conjecturar que Nínive era para o meu lado esquerdo. Ele pega um barco do lado direito. Eu quero nem papo para ir para Nínive, eu quero ir para outro local. E você sabe a história que a Bíblia diz que Jonas, mais cedo ou mais tarde, ele passou por tantos percalços e teve que chegar em Nínive para atender a missão de Deus. Então assim, o deserto é um local, as dificuldades são locais de quê? De confrontamento, para que a gente possa seguir aquilo que Deus nos orientou. Queridos, uma maneira, você lembra que Paulo fala que a gente tem que procurar ser um obreiro aprovado? Vamos voltar para o texto paulino. Então sempre eu tenho que voltar para o texto âncora, para a gente poder sincronizar e tirar os insumos de lá. Uma maneira da gente disfarçar a reprovação é através da vanglória. A pessoa, ela passa a se autoafirmar: olha, eu sou boa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus me deu a graça, quando eu tinha 21 anos de idade, morava lá em Macapá, capital do Amapá, lá em cima do mapa do Brasil aqui, e lá eu já tinha naquele tempo mais de 100 células. Então, da nossa igreja, eu não me recordo da nossa denominação, o pastor de distrito mais novo, acho que eu fui o primeiro, não sei se tem alguém com 21 anos de idade que tem mais de 100 células hoje. Então, até onde eu sei, pelo menos eu tive esse recorde de idade lá. Mas eu não posso chegar aqui em João Pessoa e falar o seguinte: eu vi um pastor aos 21 anos de idade de 100 células. Isso não me serve para nada. Se eu ficar falando isso,
vai só demonstrar o quê? Um certo altivez de espírito, e não vai resolver nada o crescimento da igreja local, que nós estamos juntos trabalhando. Mas tem gente que sempre olha para trás e fala o seguinte: olha, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, eu sou bom nisso. E olha só, essa vanglória, eu entendo que ela é um tipo de disfarce, para muitas vezes falar o seguinte: eu tive 100 células lá, então, eu tenho pouca hoje aqui, gente. Claro, a gente está começando agora, tá? Vamos entender que nós estamos no processo, mas daqui a alguns anos. Eu tenho poucas células aqui, mas eu já tive tantas lá. Quer dizer, não adianta eu olhar para o retrovisor da vida, porque o retrovisor ficou lá atrás. Eu tenho que olhar para quem? Para o para-brisa, para quem está na minha frente, e pisar o pé no acelerador para que as coisas aconteçam. Quem está me entendendo aqui? Então, vanglória muitas vezes é isso. Agora, olha só, por que as pessoas falam o seguinte? Olha, porque elas se autoafirmam, porque elas precisam, elas querem o quê? Reconhecimento. Aí, eu gosto muito do que Salomão fala em Provérbios 27, 2. Olha só, Provérbios 27, 2. Eu acho que eu não coloquei no telão, mas é bom que não esteja mesmo para você notar aí agora. O que ele fala? Seja outro que te louva, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Sabe o que Salomão está falando? O seguinte: olha, você não pode dizer nada de coisas boas que enalteçam a si mesmo. Eu já vi pessoas falando o seguinte, não é nem mal intenção. Pastor fala o seguinte: olha, eu tenho uma mensagem muito boa, uma mensagem sobre fé muito boa. Quando ele fala que é muito boa, está se vangloriando, porque não é ele que tem que dizer que a mensagem é boa. Ele pode se sentir muito edificado, ele pode gostar de pregar aquela mensagem, pode estar muito entusiasmado para pregar ela, mas é o outro que tem que dizer: olha, a sua mensagem foi boa. Entende? Então, assim, reprovação, um dos pontos é a vanglória. Outros que eles escondem atrás do ativismo, de uma posição ministerial, ou até mesmo eles usam uma boa performance para compensar exatamente os fracassos morais e emocionais. O cara tem muito talento, fala bem, uma voz estrondosa, levanta a multidão, mas aquilo ali, ele usa tudo aquilo como artifício para poder dar uma certa equilibrada na balança, porque ele é um cara explosivo, ele é um cara intolerável, ele é um cara pavio curto. Então ele usa muito o que ele tem de recurso para poder de alguma forma compensar o outro. Qual é o jeito da questão? Eu tenho que usar aquilo que eu tenho de bom? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho que equilibrar a balança, não me vangloriando, não usando recursos que Deus me deu, talentos para poder me beneficiar, e sim para poder gerar o caráter de Cristo em nós. Então, uma segunda maneira da gente disfarçar a reprovação, que eu quero colocar aqui para vocês, é o isolamento. O que é isso? A pessoa simplesmente evita a comunhão com os outros. E aí, eu já tive amigos pastores, eu já tive professores lá do seminário, que eles não gostavam de gente. Gente é na sala de aula na igreja. Quando eu sair daqui, só vejo vocês só no próximo domingo. Isso é o que? Isolamento. Isso é uma maneira de reprovar o que? A minha falta de aprovação daquilo que Deus me fala. Mas por que eu gosto dessa aprovação? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser hospitaleiro, a Bíblia diz que o pastor dá vida pelas ovelhas, que eu tenho que estar no meio do povo, que eu tenho que ouvir. Então, quando eu fujo disso, eu estou sendo o quê? Reprovado naquele aspecto. Quem está me entendendo aí, gente? Então, olha só, agora, gente, eu quero falar algo interessante. Tem pessoas, quando a gente fala de isolamento, e tem pessoas que elas até desenvolvem sociofobia. O que é sociofobia? Não gosta no meio de gente, não tolera no meio de pessoas. Eu acho bom estar só. Então a sociofobia é um problema sério para quem está no ministério. Por outro lado, para vencer o isolamento, como a sociofobia, a gente não pode desenvolver a autofobia ou a isolofobia. O que é autofobia? Eu tenho medo, toda vez que você vê no português o A-U-T-O, eu tenho medo de ficar só comigo mesmo. Eu tenho isolofobia, eu tenho medo de ficar isolado. Eu não consigo ficar só. A gente estava, um tempo desse, eu e a Andressa, conversando com uma pessoa, em reunião, em aconselhamento, a gente ficou por muito mais tempo, né, Andressa, naquela pessoa lá, porque a gente queria vir embora e a pessoa
Não deixava a gente ir embora. Fica mais, fica aí, conversa, fica mais. Meu Deus, até que chegou um momento de, não, eu tenho que ir embora porque eu já estou cansado, eu quero dormir. Porque a pessoa às vezes está passando por tanto problema que ela tem medo de ficar só. Então, olha só, olha os extremos: sociofobia, não gosta de estar no meio de ninguém, eu quero estar só. Outro extremo, isolofobia, eu não posso estar só. Agora, por que esses extremos são complicados? Porque olha só, Jacó, ele foi transformado, a Bíblia fala, no vale de Jaboque. Veja comigo, se você quiser abrir a sua Bíblia agora. E nesse vale, ele não estava com muitas pessoas, ele estava, a Bíblia fala, só. Veja comigo Gênesis capítulo 32, versículo 24. Então você pode notar aí, Gênesis 32, 24. Não coloquei tudo no telão, porque quero que os irmãos também tenham um manuseio bíblico e também que vocês possam fazer seus registros aí. Me parece que de novo eu não vou conseguir terminar. Esse negócio que está dando, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Ou então a gente estica um pouquinho hoje aqui. Olha só, Gênesis 32, 24. Olha o que a Bíblia diz aqui. Jacó, porém, ficou só. Diga assim comigo: ficou só. Não, fala com fé agora. Ficou só. E lutava com ele um homem até romper o dia. Meus irmãos, quando a gente vê a vida de Jacó, um cara problemático. O próprio nome dele, Jacó, até agora era Jacó. Lembra que eu falei? Jacó o quê? Trapaceiro, enganador, fraudulento. Então ele ficou só. E nessa solidão, ele não tinha medo da autofobia, ele não tinha isolofobia, ele estava só. E lá a Bíblia fala que ele lutava com o homem. Então, queridos, as feridas que Deus gera em nós, elas são sempre feridas cirúrgicas. De fato, a alma de Jacó, ela sofreu uma profunda cirurgia, um transplante de identidade. Ele precisava ficar somente a sós com Deus para poder o seu caráter ser mudado. É naquele encontro a sós, nesse encontro aqui que eu estou falando, que a Bíblia fala o seguinte: olha, a partir de hoje, você não é mais Jacó. Você se encontrou comigo, você passou uma noite lutando, me buscando, pois a partir de hoje eu vou mudar a tua identidade. A partir de hoje você será um homem que se encontrou com Deus. Que coisa forte, aleluia por isso. Então olha só, não é difícil da gente concluir que as raízes dos problemas nele era ele mesmo. Ele teve alguns percalços relacionais, como por exemplo, ele teve problema com o irmão dele, Esaú. Você conhece a história? Ele chegou e enganou o pai dele, ele enganou o irmão, ele passou anos fugindo. Quando ele chegou lá na terra que ele morou, a terra do seu tio chamado Labão, lá ele teve um problema com Labão, porque Labão enganou ele também. Labão fazia, lembra do cara sem caráter? Fazia um acordo comercial, quando era no outro dia, mudava. Não vamos mudar tudo agora. Aí ele fala, vamos lá, assinar outro contrato. Assinado. Agora vamos mudar de novo. E nesse muda, quer dizer, falta de caráter. Mas o problema de Jacó não estava em Esaú, não estava em Labão. O problema estava nele mesmo, na sua identidade pessoal, na sua falta de caráter. Então, eu quero falar para você que antes de Esaú ser transformado, Jacó precisou ser transformado. Nós precisamos ser um milagre e não os outros ou as circunstâncias. Isso aqui é muito forte porque muitas vezes eu acho que eu tenho um dom talvez da comunicação. Pelo menos eu não gosto de perder uma conversa. Eu converso até, se eu perder, eu digo, tá bom, perdi, mas eu fui até o final. Então a gente que gosta de conversar, de articular, muitas vezes a gente tem essa facilidade de falar o seguinte: olha para uma pessoa, a gente fala, ele está errado, aqui. A gente faz logo um hemograma, logo um exame geral e mapeia a pessoa todinha. Ok. Só que nós temos a dificuldade de fazer um automapeamento. E eu gosto quando Davi fala no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Ele estava orando por ninguém e fala: Deus, sou eu que preciso, Deus. Olha para mim, sou eu que preciso, cria em mim. Isso é o que, queridos? Isso é um caráter. Agora eu acho que a gente vai para o telão, que nós temos uma pequena fórmula aí, não é a fórmula? Essa daí, beleza. A fórmula é o seguinte: provados, vamos falar juntos? Provados mais
Igual o quê? Transformado. Se eu fui provado por Deus, e se eu fui aprovado naquela prova, eu sofri automaticamente uma transformação. Se eu fui provado e não aprovado, volta para a estaca zero. Lembra daquela analogia da autoescola? Não foi aprovado? Tchau, papai. Marca de novo, faz algumas aulazinhas, paga de novo e espera na fila. Até você ser o quê? Aprovado. Então, provado mais aprovado igual a transformado. Queridos, até agora nós falamos de 2 pontos desse obreiro. Primeiro é o quê? Isso leva para ação. Procura, ou vai procurar, leva ação. Você tem que fazer a sua parte. O segundo é o quê? O segundo é um caráter aprovado. Você lembra? Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Agora vamos para a última parte eu vou terminar aqui, a gente segura um pouquinho aqui para terminar hoje. Vamos para a última parte do versículo, que é o quê? Que não tem de que se envergonhar e que maneja, de que se explica, maneja bem a palavra da verdade. Então, o terceiro ponto é o quê? Deus quer nos levantar como bons expositores bíblicos. O terceiro ponto terceira característica é bons expositores bíblicos. Agora, como é que eu consigo ser um bom expositor? Eu tenho aqui algumas ideias para você. Primeira ideia, a gente consegue como? Estudando a palavra. Gente, se você quer crescer, você que é líder de célula, quer crescer, você primeiro tem que crescer para onde? Para baixo. Cresça para baixo. Olha só, é tão interessante, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu terminei ela em novembro do ano passado, eu li mais de 100 livros, mais de 100, para poder escrever 147 páginas. Tinha livros que eu li de 500 páginas. Então a gente cresce muito para baixo, se alicerça muito, cria raiz, para depois dessas raízes a gente levantar um pouco as paredes da casa e fazer a coisa acontecer. Então, olha só, para mim ser um bom expositor, eu tenho que estudar muito a palavra. Não é ler. Eu vou falar sobre isso depois, outros está 10. Não é só ler. Ler, ok, ler, você lê, beleza. Mas quando você estuda, você para, você risca. Alguma palavra você não entende, você vai em outra versão da Bíblia. Você vai você dá uma googada. O que é isso quer dizer? Lê alguns artigos no Google. Você vai no rodapé da Bíblia. Eu não tenho Bíblia se não for Bíblia de estudo. Todas as minhas Bíblias pessoais são Bíblias de estudo. Tenho 3 lá em casa, todas são Bíblias de estudo com rodapés gigantescos. Porque eu quero estudar ela. Quero entender alguns termos no hebraico, outros no grego, algumas frases que eu não consigo entender só. Então, isso é estudar. E é uma maneira de eu ser um bom expositor. Segundo, eu tenho que ler bons livros. Gente, já diziam que um bom livro é um excelente professor. O líder que não lê, meu Deus do céu, ele não vai ser nunca um bom expositor. Eu já vi pessoas que eram muito eloquentes, falavam muito bem no microfone. Pode falar. Então ele tem o que? Ele tem carisma no microfone. Ele tem o que? Ele tem desenvoltura, mas não tem profundidade. Não tem como ter profundidade se eu não estudar, se eu não ler muita coisa. Então, a minha dissertação, eu falei sobre a perspectiva de Paulo que diz respeito a dinheiro. Vou até lançar um livro sobre isso nos próximos anos. Para mim falar sobre isso aqui, eu li mais de 100 livros para poder entender o que os outros autores falavam, os autores americanos, brasileiros, tanta coisa, entender para depois fazer alguma coisa, produzir em cima daquilo ali. Então a gente precisa o quê? Ler. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Os meus discípulos, eu tenho aqui, pelo menos aqui agora, 3. Estou vendo 3 aqui agora. Andinho, Fábio e o Marcelo também está aqui. Marcelo está ali e também o Carlos. Só está faltando um aqui. Mas a gente vai começar a ter, a partir de agosto, uma bateria de leitura. Não vou cobrar muito, tá? Não vai ser nada mais do que 50 páginas por dia. Não ser mais do que isso aí. Eu te prometo que vai ser disso para baixo. Mas, queridos, não é que a gente quer ser assim, um exigente demais, mas não tem como. Aqui essa igreja eu quero elogiar a Sara. A Sara, ela me pede muito livro, né, Sara, emprestar, ela lê muito. Eu falei para ela, e cada vez que a Sara lê um livro, e ela coloca lá, ela manda para mim, falou, eu li, eu digo, rapaz, eu tenho que ser eu falei para ela, eu quero ser o maior leitor dessa igreja, eu não aceito você ser maior do que eu. Mas que isso seja uma competição boa. Então, assim, a gente vai ensinar os nossos discípulos a ler um pouquinho, porque quem lê, gente, entende melhor, fala melhor, se expressa melhor, e você fala assim, para aí, deixa eu me concentrar aqui, beleza, vamos lá.
você tem ferramentas, você tem subsídios, você tem arquivos, estoques mentais para poder se concentrar e falar sobre alguns assuntos. Então isso é fundamental. Quer ser um bom expositor? Precisa ser um leitor, não tem como. Outra coisa que você tem que fazer para ser um bom expositor, você tem que assistir youtuber. Cuidado, tá, gente? Não assista qualquer coisa. Eu assisto alguns, eu vou até falar aqui, eu assisto o Cote, eu assisto Hernandes Dias Lopes, eu assisto Abe Uber, Luciano Subirá, eu assisto Augusto Nicodemos, não estou esses caras aí? Alguns só. Eu pego talvez uns 5 do mercado e eu vou entrar naqueles caras, porque aqueles caras têm subsídios espirituais fortes para me abençoar. Então eu não vou ver qualquer abençoado por aí que quer falar besteira, que quer cuidado com assuntos teológicos difíceis. Não adianta, olha, a gente está na teologia um tempozinho estudando, não adianta, tem coisa que a gente não vai ter resposta. A gente falar o seguinte, olha, eu nem vou opinar, que eu posso perder para um lado errado. E é importante saber que eu nada sei. O cara que pensa que sabe de tudo, olha, gente, eu não tenho dificuldade alguma. Se alguém me perguntar para eu falar, eu não sei. Eu não fico com o espírito de inferioridade. Ai, coitadinho de mim. Eu sou tão fraquinho. Não, eu não sei, acabou. Vamos continuar a vida. Um dia, quem sabe, eu vou saber. Um dia, talvez, eu vou perder para um lado totalmente do arminianismo, ou então enfim, eu não vou nem falar aqui agora. A nossa igreja, nós somos arminianistas, tá, gente? Entendeu? Mas assim, e às vezes a gente olha para um sistema teológico, olha para o outro, a gente vê coisas boas num, ok, mas a gente vê coisas erradas no outro também. Então assim, cara, eu não preciso dar resposta para tudo, não adianta, não tem resposta para tudo, e quem quiser criar suas respostas, ok, mas a gente vai, isso não me impede de me esmerar para ser um leitor da palavra de Deus. E vou terminar hoje, manejando bem a palavra. Olha só comigo aí, Marcos 1, 22, está no texto aí. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava tendo autoridade, não como os escribas. Os escribas, gente, eles eram mestres da lei, eles eram professores de faculdade teológica. Eu estive com a Andresa em Israel, em 2014, a gente foi lá em cima do Monte Marçá, não é isso, Andresa? E lá o guia nos levou no recinto lá, onde tinha um escriba atual, um velhão, gordão, né, Andresa? O branco com uma barba, estou mentindo, Andresa? Mais ou menos aqui, barbona bem aqui, ó. Eles passam lá o dia todinho, escrevendo manualmente, não é isso, Andresa? A Bíblia até hoje. Então os escribas, eles eram e são, tem Israel ainda, mestres da lei, os caras são extremamente cultos. Só que a Bíblia fala o seguinte, que as pessoas ficavam maravilhadas. Uau! Jesus ensina com autoridade. Jesus é diferente. Os escribas sabem muito, mas não sabem passar com autoridade. Autoridade no grego é exousia. Autoridade quer dizer com respaldo. Isso Jesus tinha. Agora, o que significa manejar bem a palavra da verdade? Será se a gente ter uma língua de prata, uma boa oratória? Será se manejar bem a palavra da verdade é a gente ter uma boa habilidade de exposição bíblica, muita informação, uma boa interpretação textual, grandes ilustrações, uma excelente homilética? Será que é só isso? Isso faz parte, mas não é isso. O texto fala o seguinte, olha aqui, a questão não é que manejar bem a palavra, e se manejar bem a palavra da verdade. Então não é somente eu ter domínio sobre uma boa oratória, sobre uma boa postura, compostura, uma eloquência, uma porta-voz. Não é isso. É o que? É o manejar bem a palavra da verdade, ou seja, o manejar bem a Bíblia Sagrada. Isso que a gente tem que ter. Agora, pessoas aprovadas, elas são espiritualmente aptas para manejar bem a palavra da verdade. Se eu não sou aprovado por Deus, eu não tenho a autorização para ministrar bem a palavra da verdade, porque isso que me faz o quê? O que me dá esse direito é a minha aprovação em Deus. Queridos, eu quero finalizar aqui para você, que nós devemos decidir por toda a vida, sermos eternos estudantes e pesquisadores. Pastor Abe fala que quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, morre. Quem para de aprender, para de crescer. Quando eu paro de crescer, eu morro.
Você já viu pessoas que pararam no tempo? Só eu que vejo isso ou você não observa isso na sociedade? Pessoas que, poxa, meu Deus, esse cara estava tão veloz anos atrás, parou, que coisa, que não evoluiu nada, porque parou de estudar, parou de se aprimorar. Então, eu quero finalizar falando o seguinte para você, que o púlpito, a célula, os nossos treinamentos, o discipulado, o culto doméstico na sua casa, eles precisam ter a Bíblia como a principal ferramenta de exposição, a principal ferramenta de estudo. Agora, se você não tem o dom da palavra, o que você tem que fazer? Você fala assim, mas o Watson, cara, eu não gosto de microfone, eu tenho microfobia, microfonefobia, estou entrando aqui, eu não gosto disso, o que eu tenho que fazer então? Olha só o que Paulo diz, vamos para o texto aqui, eu acho que é o último slide que a gente tem aí. Paulo fala o seguinte, entretanto, vamos ler juntos? Vocês podem ler? 1, 2, 3 e já? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Watson, eu não tenho o dom da exposição bíblica. Isso é uma característica do líder. Você lembra que Paulo falou? Que maneja bem a palavra. Eu não tenho. O que eu tenho que fazer? Procura. Mais uma vez aqui o verbo procurar está aqui. O verbo procurar me leva o quê? O primeiro ponto da mensagem de 15 dias atrás. Me leva à ação. Gente, toda vez que eu vou procurar algo, isso exige da gente às vezes um esforço, sim ou não? Eu não tenho muito esse hábito, mas eu já vi homem que perde carteira, que perde chave do carro, não é isso? Lá em casa eu coloco sempre um negocinho que tem lá, um trocinho redondinho, toda vez que eu pegar essa chave está lá. Mas eu já vi homens que falam, cadê a chave do carro? E para procurar exige o quê? Chama os outros, chama a família, vamos lá, chama a esposa, cadê, estava aqui, cadê? Exige o quê? Esforço, sim ou não, gente? Então, procurar, você tem que se esforçar, você tem que colocar a cara a tapa mesmo. Eu estou aqui, não posso morrer aqui, vou estar aqui em pé, eu vou ter que aprender a fazer isso. Então, isso é o que? Esforço. Então, que a gente possa entender que, na maioria das vezes, queridos, procurar exige esforço, apoio da família. Quantas vezes eu passei lá, quando eu fazia o mestrado, quando eu tinha aula, era uma semana, à tarde e à noite, chegava em casa 10 horas da noite, saía de casa 1 hora da tarde. Lá, ausência da família, a minha família tem que me apoiar, para que a gente possa conseguir. Então, eu quero só declarar para você nessa noite, para a gente orar aqui agora, que Deus possa te levar para essas 3 características. A primeira é o quê? Para uma ação, de procurar. A segunda é para um caráter transformado. E a terceira, que você seja um mestre do ensino, que você maneje bem a palavra da verdade. Talvez vai custar alguns dias você vir aqui para o altar. Não tem problema não, pode ficar aí que você está só aprendendo, mas você pode já usar o que você está aprendendo no seu discipulado 1 a 1, você já está edificando pessoas de uma maneira sólida, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, vamos orar aqui agora.